dia a todos. Falar depois do Jurandir e do Humberto vai ser uma tarefa bastante complicada, né? E eu agora, então, e perto da hora do almoço, ainda por cima, eu vou levar vocês para um outro mundo. Hoje de manhã, nessa manhã que foi super rica, eu acho muito boa para a gente ver o quanto esse programa avançou e a gente vê uma das coisas mais importantes que esse programa, ou que talvez o tema mudanças climáticas esteja trazendo, que é a questão da interdisciplinaridade. E, então, nós ouvimos falar aqui de pessoas, hoje de manhã, né? Depois de expansão de cana-de-açúcar, muita modelagem, hidrologia, etc. E tudo isso no ambiente terrestre. Então, agora eu quero levar vocês para dentro d'água, que é um lugar onde a gente trabalha há muito tempo. Eu não vou usar a bolinha, porque eu odeio essas bolinhas que ficam andando assim, ó, ficam rodando. Então, se tiver alguma coisa para apontar, eu vou apontar lá. Vocês podem olhar ali na lista de pessoas da nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe literalmente interdisciplinar, institucional e internacional. Essa equipe, ela vem trabalhando há mais de 30 anos. Um dos nossos grandes seniors aqui, o grande pensador da nossa equipe, o Reinaldo Vitória, que começou na década de 80 um projeto muito importante na Amazônia, que é o Carbon in the Amazon River Experiment, que era financiado pelo NSF. Nos anos seguintes, a nossa equipe continuou trabalhando sempre na Amazônia e sempre com esse tema, querendo entender qual que é o papel dos rios nessa região, particularmente no Brasil. E hoje, nós literalmente somos, acho que o primeiro projeto do programa que está encerrado. Nós começamos nosso trabalho em 2009 e hoje estamos entregando o último relatório científico e a última prestação de contas. Porém, a gente já está com 2 financiamentos novos e nós vamos continuar trabalhando exatamente nessa linha. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso denota a importância de um programa como este da FAPESP, que é de longa duração. Ou seja, acho que experimentos sociais e experimentos ecológicos, a gente precisa de dados de longa duração para efetivamente chegar a alguma conclusão. A variabilidade natural e aquela que está sendo introduzida pelo homem são tão grandes que a gente precisa de longas séries históricas para compreender o que está ocorrendo. Bom, quando a gente fala da Amazônia, de um modo geral, as pessoas, nós cientistas já tendemos a fazer isso, mas o público em geral, então, pensa na Amazônia, pensa no quê? Na grande floresta, uma enorme biodiversidade e um aspecto bastante negativo que está associado à questão do desmatamento, que nós já vimos, né, que ocorre, vou ter que usar a bolinha, intensamente aqui nessa região do arco do desmatamento, né, e isso se deve exatamente à expansão da atividade da fronteira agrícola no Brasil, na Bolívia, Peru, Equador e assim por diante, então pressionando a floresta. Mas isso também está associado intimamente com a questão das mudanças climáticas, porque essa é a fonte principal da contribuição do Brasil para as emissões de gases. Porém, nós não se esquecemos que a bacia do Rio Amazonas é uma bacia continental. E ela tem uma descarga, para vocês terem uma ideia, 209 mil metros cúbicos por segundo, significam 209 milhões de litros de água saindo na boca do Amazonas a cada segundo, o que equivale à quantidade de água que 1 milhão de pessoas utilizam durante um dia para suas atividades domésticas. Ou seja, é uma quantidade de água impressionante. Essa bacia retém 1/5 de toda a água doce do mundo. A água doce do mundo é um dos recursos mais ameaçados hoje, e isso é um problema não só para todos os organismos, mas particularmente para a sociedade humana, ela precisa pensar nisso, e retém 13% dos recursos hídricos do Brasil, mais ou menos isso de acordo com a ANA. Essa bacia, então, ela drena 6 milhões de quilômetros quadrados, o que é uma extensão enorme, é praticamente aí metade do país, 8 milhões é a extensão territorial do Brasil, e o rio percorre quase 7 mil quilômetros lá das nascentes, na região andina, tá? Parte deles, né? Nessa área aqui, e lá próximo, lá, a Colômbia, etc. O que é outra característica importante?
esse rio ele é extremamente profundo em certos locais. Óbidos chega a uma profundidade de 65 a 100 metros. Por exemplo, profundidades oceânicas são em torno de 300 a 600 metros nas regiões mais rasas, ou seja, é um rio muito profundo e a largura desse canal é extremamente grande. Quando o rio chega aqui na desembocadura, vocês estão vendo aqui, ó, nessa área, ele se divide em dois. E, nessa região, se formam dois canais, que cada um deles tem aproximadamente 12 quilômetros de largura. Eu já vou mostrar um filminho para vocês terem uma ideia do que é essa dimensão. Além disso, nós temos uma grande quantidade de planícies de inundação, áreas que periodicamente secam e inundam, em torno de 100 a 300 mil quilômetros quadrados, e soma-se a isso propriedades dos rios biogeoquímicas, ou seja, biológicas, químicas e geológicas da fonte do material mãe, completamente distintas. Aqui, para ilustrar, vocês veem a cidade de Manaus, no encontro das águas. Aqui vocês têm o Rio Negro e aqui os Solimões. E vocês veem que essas águas aqui é a tal chamada de água preta, né? Cor de Coca-Cola, para quem já foi lá. E aqui é o Rio Solimões, que carrega uma grande quantidade de material. Vocês veem que ele está em azulzinho, exatamente por um recurso, mas isso se deve à quantidade de sedimento que ele carrega. E se vocês olharem aqui, ó, vocês veem que as águas aqui não se misturam até 100 quilômetros rio abaixo, Reinaldo? 120 quilômetros rio abaixo, ou seja, as características dessas águas são muito diferenciadas. E, se a gente olhar para os rios como a perspectiva mais moderna da ecologia fluvial olha para eles, eles não são um mero duto para transportar materiais. Os rios respiram, os rios têm vida, e é isso que a gente tem mostrado. Ou seja, à medida que a água e os materiais que nelas estão, tanto particulados quanto dissolvidos, estão em trânsito e sendo carregados em direção ao oceano, existem inúmeros processos químicos e biológicos que estão ocorrendo no interior desses canais e que são extremamente importantes. Então, aqui para vocês terem uma ideia, nós estamos navegando, essa é a margem esquerda, direita, desculpa, ali que eu mostrei, na altura da cidade de Macapá, e nós estamos fazendo um giro de 180 graus em direção à margem esquerda. E se vocês tentarem olhar lá, não sei se sou eu que estou precisando de óculos novos, mas eu não enxergo de jeito nenhum o outro lado do rio. Então, é só para vocês terem uma ideia da extensão desse sistema. Então, o que a gente tem feito de diferente ao longo desse período todo? Desde 1980 até esse próprio projeto temático aqui. Nós temos olhado para os rios e várias outras águas continentais, nós temos lagos de várzeas, pequenos riozinhos também, para ver qual que é o papel deles na emissão de gases para a atmosfera. Se fala muito, se o rio respira, qual que é o resultado da respiração? Do processamento da matéria orgânica, a gente queima ela, quebra, né, respira e libera dióxido de carbono. Neste caso, então, principalmente as pesquisas mais recentes, de uns 10, 15 anos para cá, têm mostrado que essa quantidade de dióxido de carbono que se pensava que era extremamente pequena, na realidade é muito maior do que se pensava. Só alguma coisa em torno de 2,7 pentagramas de carbono no mundo inteiro saindo dessas águas, sendo evadida para a atmosfera. Quanto que é isso, mais ou menos? A mesma coisa que os ecossistemas terrestres estariam sequestrando, de acordo com as estimativas mais recentes, através do dióxido de carbono proveniente das atividades humanas. Então, esses números são significativos, chamam a atenção. E aqui vocês veem que todos esses trabalhos que eu listei aqui, vocês podem, a gente tem todos eles, né? Vários são nossos mesmos, mostrando, então, que isso é uma coisa relativamente recente que tem sido publicada. Então, se a gente olhar para o ecossistema como um todo, para a bacia, neste caso a bacia amazônica, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma contínua interação do material que está sendo gerado aqui no ecossistema terrestre, parte dele é armazenado no solo, obviamente utilizado aqui, respirado aqui, mas uma grande parte vai parar dentro do rio, é utilizado, respirado dentro do rio, parte é liberado para a atmosfera, como acontece no ecossistema terrestre, na forma de dióxido de carbono, e parte vai parar aonde? No oceano. Então,
todo o processo de transporte, processamento e emissão que está ocorrendo nesses rios, ele afeta não apenas o ecossistema fluvial em si, mas também os ecossistemas terrestres que ele drena e, em última instância, os oceanos. Então, nosso grupo ele tem se focado em olhar para a ciclagem de carbono, a gente olha para vários outros elementos. Eu estou mostrando só uma janelinha aqui, né? Só uma coisinha muito pequenininha do que a gente está fazendo, mas nós temos mostrado que, do sequestro de carbono que está ocorrendo nos ecossistemas terrestres, uma boa parte está indo parar o quê? Aqui dentro dos rios. E esses rios, então, estão respirando parte desse material ou transportando o dióxido de carbono que está sendo respirado aqui nas áreas terrestres e lançando isso para a atmosfera. Então, hoje eu vou me concentrar em uns rios maiores, com canais do que mais de 100 metros de largura, e aqui nos rios com canais intermediários, a gente chama rios de quarta ordem, deve ser assim, em torno de 30 metros de largura, mais ou menos os canais. Eu não vou falar dos rios bem pequenininhos, que são as nascentes hoje. Nossos primeiros trabalhos, então, começaram, o primeiro trabalho que a gente publicou, que teve um impacto maior, né, e que eu acho que a gente foi quase trucidado, porque como que podia ser que tivesse saindo tanto dióxido de carbono lá dentro da água? Foi em 2002, nós publicamos esse trabalho. Isso só foi possível, novamente, por uma combinação de o quê? Trabalhos interdisciplinares. Aqui, nesse momento, tinham sido lançadas as imagens do GERS, que é um satélite de radar, e foi possível, pela primeira vez, mapear de uma forma mais consistente, com maior acurácia, a área da planície de inundação do Rio Amazonas. Então, aqui que vocês veem, esse quadrante central aqui, né, que foi mapeado, e a partir dele, 20 anos de medidas de campo, nós conseguimos extrapolar, ou calcular, né, modelar, a quantidade de carbono que esses sistemas liberavam. Calculamos que seria algo em torno de meia gigatonelada. E isso, qual que é o significado disso? Esse valor era muito grande, muito elevado. Ele é 13 vezes maior do que sai na forma de carbono orgânico total, né? E de carbono inorgânico também saindo do ano. Mas vocês veem que os valores são muito maiores. Então, aqui vocês têm os diversos rios que a gente analisou e mostrando, então, como isso muda ao longo do ano, né? E a quantidade de material de dióxido de carbono que estaria sendo lançado. E esse valor, então, na época, era uma época que o desmatamento na Amazônia, infelizmente, era bem mais intenso, ele equivalia mais ou menos àquilo que era liberado pelo desmatamento na região. Bom, então, a partir desse estudo, uma das primeiras perguntas que veio é: da onde que vem esse material? Qual que é a origem desse material? E aqui, utilizando, então, técnicas isotópicas, a gente consegue traçar a fonte. Então, quanto o valor for mais próximo aqui de menos 12, são plantas tipo gramíneas, tá? E quanto for um valor mais negativo, perto de menos 30, por aí, menos 31, a origem desse material vai indicar que são de plantas vasculares superiores. Algas também têm esse processamento, esse tipo de valor. E aqui, o carbono 14, que nos dá uma ideia da idade desse material. Então, o que vocês veem aqui é que, em média, esse material que está sendo transportado dentro do rio é jovem. Ele tem em torno aí de 5 anos. Bom, e aí veio o questionamento que se fez ao grupo. Como que vocês têm certeza que, efetivamente, esse material tem origem terrestre? Pode ser plantas aquáticas. Aqui a gente tem origem terrestre, poderia até ser fitoplâncton, poderia se pensar, não é o caso, mas num trabalho que foi publicado este ano, então, utilizando traçadores de lignina já um nível molecular muito mais detalhado, a gente mostra, então, que realmente que essa amostra toda se concentram nessa porção. Por essa análise, a gente demonstra que o material ele tem origem, sim, terrestre. Ele vem dessas plantas do ecossistema terrestre que estão processando esse material. Bom, no trabalho que a gente fez, então, em 2002, uma das coisas que a gente não conhecia tão bem era o que acontecia nos rios menores.
E nós tivemos um projeto temático anterior a esse que está encerrando agora, no qual a gente, dentro do projeto LBA, nós estudamos uma bacia de drenagem em Rondônia, no qual a gente tinha um laboratório ideal para estudar os rios com canais menores, menos do que 100 metros. E aí a gente viu que, para nossa surpresa, esses canais eles estavam emitindo 2,5 vezes mais carbono do que sai através da água, do que é transportado através da água, e esse valor, se a gente olhasse para ele e extrapolasse ele para a bacia, ele vai ter, que significado ele teria, e a gente queria comparar também com aquele valor anterior que a gente tinha de outros estudos. O primeiro passo, então, foi olhar para o tamanho da rede de drenagem, como extrapolar isso para 6 milhões de quilômetros quadrados, como medir esses canais. Então, a gente utilizou um modelo de geometria euclidiana e conseguiu aí calcular, delimitar pela largura dos canais, né, os diversos tipos de rios que nós temos. 92% da rede de drenagem da Amazônia é de canais menores do que 100 metros, e foi possível, então, calcular a área desses canais, e como a gente tinha o fluxo de dióxido de carbono, nós podemos, então, modelar esse valor. Então, eu queria chamar a atenção para esse número aqui, 170 teragramas de carbono por ano. Esse valor é 70 teragramas, mais 62 teragramas a mais do que a gente tinha estimado anteriormente. Então, novamente, se pode dizer, bom, vocês há 30 anos estão estudando o mesmo sistema. Estamos, mas nós estamos avançando nesse conhecimento num crescente, e vocês podem ver que, assim como na questão do clima, a gente também tem que diminuir incertezas. E uma das incertezas é exatamente essa. Por quê? Por um desconhecimento ou a ausência de séries históricas mais longas e também de dados de campo de uma região que 6 milhões de quilômetros quadrados não é muito fácil chegar lá para fazer coleta. Isso eu garanto. Bom, então, nesse projeto que está finalizando agora, nós montamos uma rede, nós já tínhamos uma extensa colaboração há muitos anos na região, ela se intensificou durante o LBA, e nesse projeto a gente deu continuidade, e nós temos, então, 11 bases em 20 sítios, 20 sítios da Amazônia, que vocês têm aí, e em cada um deles, então, nós temos uma equipe que vai amostrar aí a cada 15 dias ou um mês, dependendo do período da hidrógrafa que a gente quer estudar. O que a gente faz nessas áreas? Então, nós temos... Aqui no início eu não listei, né, mas aqui vocês têm um curso de treinamento que a gente tem com os alunos. Nós temos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, e pós-docs também envolvidos. Então, a gente tem um kit de coleta e de análise que fica nesses locais. Os alunos são treinados e os colaboradores também, os técnicos, etc., e fazem essas amostragens nesses locais. Em outros sítios, nós vamos em campanhas intensivas, no qual a gente vai fazer amostragens usando várias técnicas. Aqui tem uma torre, como o Humberto... Cadê o Humberto? Achei que você tinha ido embora já, tinha nos abandonado. Aqui, em colaboração com o Humberto, lá no Bananal, né? Que a gente faz medição utilizando torres, experimentos de laboratório, e o objetivo é cobrir toda a hidrógrafa, né, para ver qual que é a influência dela. Então, seca, subida das águas, enchente, descida e estiagem, fazendo amostragem desses rios. Bom, então, o que a gente aprendeu nesses locais? O primeiro resultado surpreendente foi que as espécies que a gente chama biogênicas, ou seja, carbono, oxigênio, elas acompanham a hidrógrafa. Não esperávamos isso. Por quê? De um modo geral, quando a gente olha para os elementos chamados de conservativos, cálcio, potássio, sódio, magnésio, quem comanda principalmente a concentração que a gente vai observar é o intemperismo, ou alguns outros mecanismos de diluição. Então, a gente pode ter os dois tipos de padrões. Durante as águas altas, pode haver um aumento da concentração ou uma diminuição. Isso foi demonstrado em vários trabalhos, que esse comportamento é diferente. No caso de Rondônia, a gente mostrou que quando a gente altera a cobertura do solo, tirando a floresta e colocando pasto, a gente também altera essa dinâmica. Então, foi
espantoso ver que esses elementos, vocês podem ver aqui, carbono orgânico dissolvido, pH, dióxido de carbono dissolvido na água e a descarga, eles andam juntos o tempo inteiro em todos os locais que a gente estava mostrando. Já? Vou correr, então. Então, isso mostra, isso é importante porque ajuda a gente a modelar e fazer a extrapolação, porque ele acompanha esse modelo. Então, aqui eu vou mostrar rapidamente análise de uma série histórica de 5 anos de medidas de fluxo de CO2. Nós temos aqui 6 sítios em vários rios aqui da Amazônia e todos eles nós temos o mesmo padrão, né, de seca cheia a seca cheia. Essa análise de 2006 a 2010 são quase 390 campanhas aí que nós fizemos com medidas todas de campo e laboratório. São 3 tipos de águas, as águas mais do tipo do Rio Negro, né? Águas pretas, aqui que tem baixos valores de pH, baixos valores de carbono inorgânico e altos de orgânico. As águas do grupo 2, que drenam o escudo brasileiro, né? Então, com baixos teores de sedimento e matéria orgânica, pH já mais neutro, aqui bem baixo, e os Solimões, que tem um pH mais próximo da neutralidade, e nós temos grande quantidade de sedimento que vem da região andina. Então, claramente, nós temos esses grupos, e o primeiro resultado que chama atenção é que esses fluxos eles são muito variáveis ao longo do ano e entre as estações. E eles variaram de menos 0,8, que significa fotossíntese, ou seja, o sistema está sequestrando, a 15,3. Então, o primeiro ponto aqui que é importante é que durante muito tempo se desprezou o papel da fotossíntese dentro do canal do Rio Amazonas. E esses resultados já começam a mostrar, como alguns outros estudos pontuais, que a gente precisa esclarecer melhor isso, porque o processo está ocorrendo, e principalmente aí nessa boca aí próxima do Macapá que eu mostrei para vocês. De um modo geral, apesar dessa grande variabilidade, nós temos uma sazonalidade, então, variando sempre com a hidrógrafa, fluxos sempre maiores na época da cheia, menores na época da seca, e quem modula isso é realmente a quantidade, ou a pressão parcial de CO2 que nós temos dentro da água, que está intimamente relacionada com a descarga. Então, a gente vê o mesmo padrão. Tanto que, no período de cheia, a gente tem uma relação estatisticamente significativa, e na seca ela diminui e não é significativa. Outros parâmetros têm um comportamento semelhante, como carbono e oxigênio dissolvido, como carbono, desculpa, no sistema, e já o oxigênio dissolvido, como esperado, né? Quando eu tenho mais respiração, tenho menos oxigênio dissolvido. Então, corroborando o que a gente teve aí. Para extrapolar isso para a bacia toda, então, a gente usou uma propriedade do solo, que tem uma intensa relação com a pressão parcial de CO2 que a gente observa, que é a capacidade de troca de cátions. Eu não vou explicar agora, porque senão não vai dar tempo, mas acreditem em mim, que o resultado, então, com isso, a gente pode calcular, e aqui vocês têm já, para cada um desses riozinhos, e todos os rios, os teores, isso mostra, na verdade, a evasão de dióxido de carbono para a atmosfera no período de águas baixas, na seca e na cheia. Finalizando, então, não cheguei no meu minuto final, o que a gente mostra aqui, então, que o papel dos rios no ciclo regional do carbono é extremamente importante. A gente achava que conhecia, mas se dá conta que ainda tem muito para aprender, é extremamente interessante. E o que a gente obteve é o seguinte: comparando os nossos resultados de 11 anos atrás com os que nós obtivemos hoje, quando a gente olha aqui para o canal principal e para a várzea, para a planície, a gente vê que a gente não fez um papel tão feio na época. Mas, quando a gente olha para esses rios pequenininhos e para os tributários, a gente vê que nós subestimamos e muito esse valor. Então, vocês podem ver aqui, ó, que nós estimamos em 2002 109, mais ou menos, teragramas por ano, e hoje, com os valores medidos, nós temos 215 teragramas. Então, realmente é um valor bastante significativo. Se a gente olha para o fluxo total, então, a contribuição é muito maior, praticamente o dobro. Então, finalizando, o fluxo atual que a gente tem
é de 0,8, né, passou de 0,5 para 0,8, e isso ocorre em 70% da bacia. A gente não mediu ainda de Óbidos para baixo, por causa do efeito da maré. Tem um problema. Agora a gente está estudando essa porção do rio. Esse valor, então, ele não inclui os pequenos rios. Rios de primeira ordem emitem uma grande quantidade de óxido de carbono, mas ele é, mesmo assim, 60% maior do que aquilo que a gente tinha estimado em 2002. Então, realmente, eles têm um papel muito importante para o ciclo, o balanço regional de carbono. Por que a gente conseguiu fazer isso? São avanços na tecnologia, realmente. Nós conseguimos melhorar esse índice aqui que indica a turbulência e que afeta a troca gasosa. E agora, então, a gente está pensando em termos do que vai ser no futuro se a gente mudar o clima. Então, se a gente muda o clima, teoricamente, nós podemos ter aí a mudança, a redução na precipitação. Com menor precipitação, menor quantidade de água e carbono e nutrientes associados vão parar dentro do rio. Menor evasão, porque se respira menos aqui, tem menor quantidade de material para respirar. E há uma alteração do transporte. Com isso, então, eu mudo não só a ciclagem no ecossistema terrestre, mas também eu tenho mudanças na ciclagem no ecossistema aquático e na troca líquida do ecossistema, ou seja, quanto que ele está trocando continuamente com a atmosfera. Se a gente olhar para o ecossistema terrestre, potencialmente ele pode acumular mais matéria orgânica, porque é menor lavado. Pode-se intensificar o processo de decomposição anaeróbica, esse material fica mais tempo lá, o oxigênio é consumido, e muda também, então, as vias de ciclagem. Novamente, a gente tem uma alteração potencial na troca líquida do ecossistema. Então, esse esqueminha é um esqueminha apenas para a gente pensar no que a gente, potencialmente, no futuro, poderia ter e poderia contribuir. Muito obrigada.